Nós iniciamos uma nova série de mensagens, a providência de Deus na família, ou a família da providência, baseada na vida de José, ou da descendência de Jacó. E hoje nós vamos meditar no texto de Gênesis capítulo 37. Os irmãos perceberão certamente são textos mais descritivos. Se nós formos comparar, por exemplo, com o que nós estávamos expondo o Evangelho de Mateus, nós temos ali muito claramente normas, doutrinas apresentadas pelo Senhor Jesus Cristo e pelas Escrituras. E nesses textos, especificamente aqui, Gênesis, no finalzinho, nós vamos ver mais narrativa, é um estilo literário, e que é inspirado pelo Senhor, e vamos então extrair algumas lições preciosas a respeito daquilo que o Senhor nos mostra sobre como Ele conduz todas as coisas. Veremos a providência do Senhor na vida deste homem, desta família, mas não somente deles, é a providência dele na vida do povo de Deus, na história da redenção. Gênesis 37, portanto, nós leremos todo o texto. É um capítulo um pouco longo, e por isso eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, que eu vou pedir a ajuda dos irmãos para ler alguns versículos aqui comigo. Gênesis capítulo 37, assim diz a palavra do nosso Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Os irmãos, os versos 3 e 4, por favor. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Os irmãos, o verso 11. E como foram os irmãos a apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Os irmãos, verso 17. Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvimos dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José para casa dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Os irmãos, verso 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos.
Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. A igreja, verso 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de israelitas vinha de Geraim. Seus camelos traziam aromas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. A igreja, verso 28. Os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Eles levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e esse se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Verso 36. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo dia do Senhor, que o Senhor nos permite estar na tua casa, para cultuar, para ouvir a tua voz. E nesse momento, diante da tua palavra, palavras estas que narram algo que aconteceu há tanto tempo, mas que tem singular importância, ó Deus, na vida da história do teu povo, na vida de cada um de nós aqui. Que à luz daquilo que o texto nos traz, daquilo que a tua palavra nos traz, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos fortaleça, mesmo em meio às crises. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos confiados. Amém. Amém. Você já deve ter ouvido a expressão família de comercial de margarina, para se referir a uma família que parece ser perfeita. O marido, o pai que trabalha, é bem-sucedido lá no seu emprego. A esposa, a mãe que cuida de casa, deixando ela sempre impecável. Os filhos obedientes que tiram boas notas. Todos sempre com um sorriso no rosto, dando a entender que não existe problema nenhum nessa família. Uma verdadeira família instagramável. E realmente acontece de muitas vezes a gente querer sustentar esse status de ser uma família perfeita. E como isso acaba sendo um peso para a gente. Um peso de parecer algo que a gente não tem. Ninguém tem uma família perfeita. Ninguém tem uma família ilesa de crises, de problemas, de adversidades. E quantas vezes, por vivermos dessa aparência, fingindo que está tudo bem quando não está, a gente carrega um peso desnecessário. Porque a verdade, queridos, é que essa família perfeita só vai existir mesmo em comercial de margarina. Infelizmente, uma das consequências do pecado, como o pastor Joás orou aqui para a gente, foi a maculação das relações familiares. Já no Éden, quando da queda, a gente vê transferência de culpa entre Adão e Eva. A gente vê o relacionamento na primeira família, o primeiro fratricídio
Um irmão matando o outro, Caim matando Abel. E no decorrer da história bíblica, nós vamos encontrar muitos problemas envolvendo a família. E o texto em questão, por exemplo, nos mostra aqui uma família bem famosa, mas que estava enfrentando uma crise terrível. Do capítulo 37 até o final, nós estamos aqui na seção final do livro de Gênesis, focando aqui na descendência de Jacó, do patriarca Jacó, e aqui, de forma bem específica, nós vamos ter a figura de José aparecendo como aquele que vai ser responsável por salvar não somente o povo de Deus, mas o próprio Egito de uma fome terrível. Ele foi usado por Deus. Depois de apresentar no capítulo 36 a narrativa da descendência de Esaú, o irmão de Jacó, nos mostra que o povo de Edom, nós estudamos inclusive hoje aqui sobre Obadias, já havia se tornado um grande povo, uma nação estabelecida, enquanto o povo de Deus, povo de Israel, Jacó, era apenas uma família pequena. E a intenção de Moisés aqui, quando ele apresenta para os seus primeiros leitores do livro de Gênesis, aqueles que estavam no deserto, peregrinando a terra prometida, foi mostrar o que levou o povo ao Egito. E com isso, levar o povo a crer que o Senhor, Deus de Israel, é aquele que está no controle de todas as coisas e que é um Deus de providência, mesmo em meio à crise. E é essa temática que vai permear a nossa exposição nessa manhã, uma família em crise. E a gente vê aqui, em primeiro lugar, as causas dessa crise, do verso 1 ao verso 11. Quando a gente olha, começa lendo aqui o capítulo 37, essa série de problemas, ódio, disputas, confusão, a sensação é de que a gente já viu isso antes. A gente já leu isso em algum lugar. E essa sensação é verdadeira, afinal de contas, trata-se aqui da história da família de Jacó. E aqui um parêntese, as famílias ou a família por cuja semente da mulher vai percorrer até chegar em Jesus Cristo, é cheia de casos de família, é cheia de confusão. Quando a gente olha as pessoas lá na genealogia de Jesus, a gente olha assim, rapaz, como é que essa pessoa está aqui na descendência do Messias? Quanta gente imperfeita, cheio de história terrível, mas a gente percebe como Deus como Cristo é aquele que redime as famílias, como Cristo é aquele que redime os nossos lares, as nossas casas de toda e qualquer crise. Os problemas na família de Jacó não eram novidade. Nós estamos estudando nos pequenos grupos, vimos aqui há alguns dias, meu PG viu essa semana agora, como foi formada essa família de Jacó. Formada a partir de um amor obsessivo de Jacó por Raquel, que trabalhou 14 anos para ter a sua amada. E a gente que encara muitas vezes isso como um amor romântico, uma coisa bonita, mas como ele era obcecado por essa mulher, idolatrava essa mulher. E que nesse meio tempo trabalhando foi enganado pelo seu sogro, que deu a filha mais velha, Lia, como esposa. E aqui a gente já percebe distorção daquilo que é propósito de Deus. Poligamia sempre foi errado e sempre foi pecado. Por mais que nós encontremos na Bíblia muitos homens de Deus, que se casaram com outras mulheres, que tiveram as suas concubinas, isso não era o propósito de Deus. Eles estavam errados. E a gente vê o tanto de consequência negativa nessas famílias, porque eles não eram monogâmicos. E aqui é um exemplo desse. A disputa que houve entre Raquel e Lia pelo coração de Jacó. Jacó, que claramente mostrava sua preferência para Raquel, gerou essa disputa. As duas, com essa questão da maternidade, querendo ganhar o coração de Jacó. A cada filho que nascia, como essa competição ia sendo acirrada. Elas envolveram até mesmo as suas servas, Bila e Zilpa, que também deram filhos a Jacó. E essas crianças vão nascer nesse contexto de disputa, de rivalidade, de imoralidade mesmo.
E agravando essa situação familiar, nós temos o relato de Tamar, a única filha de Jacó que foi estuprada. E os seus irmãos, Simeão e Levi, para se vingar daqueles homens, daquele homem, do príncipe de Siquém que fez isso, matou todos os homens daquela cidade. Sangue nas mãos da família de Jacó, que teve que sair fugido daquela região. Para agravar ainda mais, nós temos Rúben, o primogênito, que se deitou com uma das concubinas, com uma das mulheres do seu pai. Veja quantas situações terríveis dentro dessa casa, dentro dessa família. E o texto inicia mostrando esses conflitos, agora aqui focando em José, 11º filho de Jacó, filho dele com Raquel, sua mulher amada. E por isso também um dos motivos dele ter esse amor muito grande por José. José é um jovem que tinha 17 anos. E o texto sugere que era alguém obediente, alguém prestativo até demais, que trazia as más notícias dos seus irmãos para o seu pai. E esse, inclusive, era um dos motivos pelo qual ele era odiado pelos seus irmãos. Para inflamar ainda mais esse sentimento, o texto diz que Jacó reproduziu algo que ele mesmo sofreu. Ele tinha como preferência o seu filho José. E lembra-se que Jacó foi preterido pelo seu pai Isaque. Ele sofreu com isso e estava reproduzindo o mesmo sentimento, a mesma atitude na sua família. E ele fazia questão de mostrar: José é meu filho preferido. A ponto de aqui nós vermos que ele fez uma túnica, uma roupa bem bonita, bem especial para o seu filho. E essa roupa, ela tinha um significado. Essa túnica, ela era feita para pessoas que tinham uma posição de governança, de realeza mesmo. Ou seja, o desejo aqui de Jacó para com José, a intenção era que José fosse preponderante sobre os seus irmãos, que ele governasse mesmo sobre os seus irmãos depois que Jacó partisse. E fazer essa túnica, e aqui pelo texto a gente consegue perceber que era uma roupa que José não tirava do corpo. José ia para o campo, que não convinha uma roupa daquela, ele estava para cima e para baixo com aquela roupa, mostrando que ele era o preferido do papai. E o texto mostra como os irmãos com isso odiaram ainda mais, a ponto de não falar pacificamente com o seu irmão. A narrativa então traz aqui o sonho de José. E aqui perceba também um pouco, tanto da inocência, da falta de bom senso, da imaturidade de José de não guardar isso para ele. Mas ele fala para os seus irmãos. Fala desse sonho para os seus irmãos. E nesse contexto, queridos, era comum que o Senhor falasse por teofanias. Isso é, quando o Senhor manifestava mesmo a sua presença. A gente vê, por exemplo, na sarça, quando o Senhor aparece ali para Moisés, a sarça ardia e não consumia. Aquilo é uma manifestação visível de Deus, uma teofania. Mas era muito comum aqui também falar através de sonhos. E quando um sonho era retratado 2 vezes, assim, era algo que tinha um caráter urgente, de fato iria acontecer, de fato vinha da presença de Deus. Quando a gente for estudar mais na frente o sonho do faraó, a gente vai ver isso. O faraó teve 2 sonhos idênticos, e a interpretação de José é porque isso certamente vai acontecer e não demora. Então nós temos aqui o sonho vindo de Deus para José. E José compartilha com os seus irmãos que não recebem bem, pelo contrário, mesmo sendo algo que poderia vir de Deus, e eles sabiam disso, eles ignoram e odeiam ainda mais os seus irmãos. Já a atitude do pai é a de considerar, pensar a respeito disso. Certamente pelas experiências que Jacó já tivera com Deus, certamente porque ele sabe que mesmo José sendo o mais novo, isso não era critério para Deus, afinal de contas, Jacó era mais novo que Esaú, e ainda assim foi o escolhido. Quando nós olhamos então, queridos, para esse começo do capítulo 37, nós vimos uma crise instalada nessa família, problemas instalados nessa família, ódio, divisão, preferência.
Será que alguma coisa aqui se assemelha com o que você vive, com o que você já viveu, com o que você tem experimentado no seu lar? Mas o texto segue que essas crises, ou essa crise que abateu a família de Jacó, ela teve consequências terríveis. E nós vemos essas consequências no final do texto. O texto prossegue trazendo aqui uma grave consequência dessa crise familiar na casa de Jacó. O texto diz que os irmãos de José foram apacentar em Siquém, e o pai havia ordenado que José fosse atrás dos seus irmãos para ver se estava tudo bem. Afinal de contas, foi nessa região onde os irmãos de José haviam cometido assassinato. Então é possível que o seu pai tivesse preocupado com a saúde deles, com a vida deles. Será que aconteceu alguma coisa com meus filhos? E a gente vê aqui José em obediência indo até Siquém. A despeito do sentimento que os seus irmãos tinham com ele, José obedece o seu pai e vai. E o texto diz que ele foi até Siquém e ali ele encontrou um homem. O homem que não nos conta aqui quem ele era, de onde ele veio, mas que por acaso esse homem tinha ouvido falar que os seus irmãos tinham ido para outra cidade, para Dotã. E José então vai para Dotã, que fica distante aproximadamente 30 quilômetros depois de Siquém. Da região onde a família de Jacó estava, para Siquém era aproximadamente 70 quilômetros. E de Siquém para Dotã mais 30, ou seja, todo esse caminho foi percorrido por José em obediência, indo atrás dos seus irmãos. O texto então nos informa que depois dessa longa caminhada, de longe, os irmãos viram José vindo lá com aquela roupa bonita e falam, olha, está vindo lá o sonhador. E o ódio era tão grande que os irmãos estavam maquinando a forma de matar José. Veja o sentimento. E aqui, queridos, o perigo de nós não controlarmos os nossos sentimentos, de darmos vazão aos nossos sentimentos. O ódio diante da gente, como Deus falou para Caim, está diante de você, cabe a você dominar. Os irmãos de José planejando matar, assassinar o seu próprio irmão. E agora, note que a intenção, a motivação não era apenas matar José. Veja, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e vejamos no que vão dar os sonhos dele. No final das contas, os irmãos de José não aceitavam que a vontade de Deus fosse aquela. Eles não aceitavam que a vontade de Deus fosse que o irmão dele, mais novo, reinasse sobre eles. Vamos tentar matar a vontade de Deus. Vamos tentar matar os desígnios do Senhor. Mais uma vez temos aqui a ênfase nos sonhos. Mais do que matar José, eles queriam matar o sonho de José, que a gente percebe que na verdade não era de José. Era do próprio Deus, era a vontade de Deus, era o propósito do Senhor. E aqui o texto vai nos apresentar um contraste de dois irmãos, dois personagens. Primeiro nós temos aqui Rúben, que era o irmão mais velho, e que perdeu seu direito de primogenitura por causa daquilo que ele cometeu contra o seu pai. E ele vai tentar recuperar a todo custo a confiança do seu pai. E o plano dele aqui em salvar José, em livrar José dos seus irmãos, é justamente essa tentativa. Eu vou agradar meu pai. Às vezes eu consigo aí voltar a ter o que era meu. Só que a gente percebe que nem mesmo a influência sobre seus irmãos ele tinha mais. Tanto que os irmãos não ouvem aquilo que Rúben falou, vão ouvir o que Judá falou, um outro personagem, que vai exercer influência sobre os seus irmãos, liderança sobre a sua família. Nós veremos no desenrolar da narrativa, e lá no final, no capítulo 50, quando ele recebe a bênção, que o cetro estará sobre Judá, o leão da tribo de Judá, é ele que vai dar continuidade à linhagem, à semente da mulher. E ele vai convencer então aqui os seus irmãos, não vamos matá-lo, vamos vender José. Está passando uma caravana de ismaelitas ou midianitas, que era um povo rival.
vamos vendê-lo. E o texto diz então que por 25 ciclos de prata, José foi vendido por essa caravana que estava indo para o Egito. Quando Rubem volta, e o texto nos mostra que, não nos fala aqui o que ele estava fazendo, mas quando ele volta ele fica desesperado. O que vai ser de mim? Minha chance de redimir com meu pai acabou. José foi embora. Mas a maldade aqui dos irmãos não para por aí. Depois de ter vendido José para o Egito, o texto diz que eles pegaram a túnica de José, mataram o animal e melou a túnica de sangue. E entregou para o seu pai como se eles não soubessem. Como se nada tivesse acontecido. Olha, pai, a gente encontrou isso aqui. Será que é de José? Será que é daquele filho do Senhor? E Jacó então reconhece, é a túnica do meu filho. Certamente um animal veio, comeu, despedaçou, eu perdi meu filho. E o luto se instalou naquela casa. Veja o lugar que levou o ódio naquela família. O lugar que levou o rancor naquela família. A divisão naquela família. Uma família despedaçada. Uma família arruinada. Por causa da crise, por causa dos pecados, por causa de falta de perdão, por causa de ódio no coração. E que tragédia para essa família. Uma tragédia que poderia ser maior e que poderia não levar a um caminho de esperança. Mas o texto nos apresenta, queridos, também que apesar de toda essa crise, de que apesar de todo esse cenário, nós podemos ter uma certeza em meio às crises. Alguns elementos desse texto nos levam a crer que em meio às crises, nós podemos ter a certeza de que Deus está no controle e que conduz todas as coisas em meio às crises. Não importa o problema que a gente está passando, não importa a quantidade de problemas que a gente vê nessa família disfuncional, essa família cheia de problemas, cheia de mazelas, mas ainda assim, o Senhor estava no controle daquela família. O Senhor estava no controle da história do povo de Deus. O Senhor está no controle da minha história, da sua história, da história da sua casa. O que explica, por exemplo, o jovem José andando errante, ou seja, ele estava perdido. Ele não conhecia o caminho direito. E do nada ele encontra um homem que tinha ouvido falar que os irmãos estavam indo para Dotã. O que é que explica que enquanto aqueles irmãos comiam, naquele exato momento, uma caravana de ismaelitas estava indo para o Egito? O que explica que esses mercadores, dentre tantas possibilidades, venderam José justamente para Potifar, que era alguém do alto posto do Egito, que tinha um alto acesso a Faraó. Isso não é coincidência. Isso não é obra do acaso. Isso se chama providência de Deus, que conduz todas as coisas pela sua sabedoria, pelo controle, pelo governo dele. Significa que a vida de José, a vida da família de José, estava nas mãos do Todo-Poderoso. Todas essas situações, todas essas circunstâncias levaram a isso, para que o propósito de Deus se concretizasse. Meus irmãos, e quando a gente olha para isso, para todos esses detalhes, nós percebemos para como Deus conduz todas as coisas. Não existe acaso. Não existe coincidência. Como o pastor Ronildo costuma dizer, cristocidência. Deus está no controle. Deus está conduzindo as coisas. E quando a gente olha e a gente tem o benefício de hoje, nós conhecermos toda a história de José, os primeiros leitores daqui de Gênesis também o tinham, porque eles já estavam depois desse período. Eles sabiam do que tinha acontecido e estavam percebendo como Deus estava conduzindo tudo. A ida do povo de Deus para o Egito foi planejado, assim como a saída também estava planejada.
O fato de nós estarmos aqui foi planejado pelo Senhor, assim como todos os nossos dias estão contados, planejados, determinados por Ele. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus. A sua família está nas mãos do Senhor. Ele está conduzindo a sua história, a minha história. Eu não quero entrar muito nos textos aqui de Gênesis, porque nos próximos domingos nós vamos meditar sobre isso, nós vamos expor sobre isso. Mas nós veremos como toda essa situação que aconteceu aqui gerou um quebrantamento na vida da família. Os irmãos de José se arrependeram amargamente porque eles entenderam que o que eles fizeram foi terrível. Lá na frente, quando eles vão se encontrar com José, foi uma das coisas que José percebeu nos irmãos. Os irmãos estavam arrependidos, reconheceram que o que fizeram a José foi algo terrível. Se quebrantaram diante de José, se quebrantaram diante de Deus. Reconheceram que pecaram e que fizeram algo terrível diante do Senhor. E José, então, mostrou-se um homem que compreendeu que tudo o que aconteceu com ele não foi obra do acaso. Não foi obra nem mesmo dos seus irmãos, mas foi a vontade do Senhor. Quando a gente olha, por exemplo, o capítulo 45, versos 5 a 7, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José tinha convicção de que as ações na vida dele, mesmo as desventuras, mesmo as humilhações, mesmo a traição dos seus irmãos, foi obra do Senhor, foi propósito do Senhor, para que se cumprisse a vontade de Deus. Meus irmãos, nós podemos também ter essa certeza. A despeito das crises, a despeito dos problemas que enfrentamos, situações adversas, o Senhor está conduzindo as nossas vidas. A gente não entende muitas vezes o porquê. A gente olha, por exemplo, que coisa terrível está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Quanto sofrimento, que a gente não consegue imaginar. Pessoas que perderam tudo. Pessoas ilhadas à noite, sozinhas, no frio, com criança pequena. E a gente, meu Deus, por quê? Mas pela palavra de Deus, nós podemos crer que o Senhor tem um propósito nisso. E Ele está conduzindo, está levando a algum lugar. As coisas não acontecem por acaso, mesmo as coisas ruins. E nós podemos descansar na providência de Deus. Descansar na certeza de que Ele conduz todas as coisas. Isso não nos livra das consequências pelos nossos atos maus. Os irmãos de José sofreram. Deus usou a ação deles para o propósito dele, para a glória dele. Mas os irmãos sofreram as consequências. Mas ainda assim, foi debaixo da provisão, da providência e do controle do Senhor. Algumas coisas para a gente considerar, encerrando aqui o nosso tempo. Primeiro, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a essa reprodução de comportamentos. Nós temos a tendência de valorizar muito a afirmativa de que nós somos produtos do meio em que a gente vive. E de que existe certa explicação do porquê a gente pensa, se comporta, age
de determinada forma, porque nós somos criados assim, porque sofremos tal trauma. E isso, de certa forma, é verdade, nós somos influenciados. Jacó não roubou de ninguém. Seu pai Isaac havia tratado ele dessa forma. E ele estava reproduzindo o mesmo comportamento do seu pai. Mas, meus irmãos, isso para a gente que conhece a verdade, não pode ser um imperativo. E o próprio José é um exemplo disso. José foi perseguido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, vendido, traído pelos seus irmãos, ficou preso no Egito, tinha tudo para chutar o balde e viver da mesma forma, reproduzir esse comportamento com os outros. Teve a chance, quando os irmãos aparecem diante dele, ele numa condição de que era o segundo do Egito, poderia ter mandado prender os irmãos. O que ele faz? Ele perdoa os seus irmãos. Ele salva a sua família. Não caia nesse discurso de que a gente tem que reproduzir comportamento errado das nossas famílias. Não devemos. Seu pai pecou contra você, sua mãe pecou contra você, seu irmão, seu filho, perdoe. E você se arrependa se foi você quem errou. Mas não passe esse comportamento para frente, porque o sangue de Jesus nos perdoou disso, nos livrou disso. Não temos que ficar reproduzindo comportamentos errôneos que nós aprendemos, perpetuando o pecado. Não. Quando a gente olha para José, e José, ele foi um tipo de Cristo, isso é, a sua figura aponta para Jesus. A gente vê nele alguém que foi muito amado pelo seu pai, assim como Jesus também foi muito amado pelo seu pai. A gente vê nele alguém que foi obediente ao seu pai. A gente vê em Jesus alguém que obedeceu ao seu pai. A gente vê em José alguém que foi odiado pelos seus irmãos. Nós vimos semana passada Jesus odiado pelos seus irmãos, Jesus perseguido pelos seus irmãos. Nós vemos em José alguém que foi traído, foi vendido por moedas de prata. Jesus foi vendido, traído por moedas de prata. Mas diferentemente de José que permaneceu vivo, Jesus foi traído, morto, crucificado. E pela morte de Jesus, queridos, é que nós temos o perdão dos pecados. E pela morte de Jesus é que nós temos a remissão. É pela morte de Jesus que nós temos reconciliação, restauração. E Ele é a solução para a crise de nossas famílias. José foi usado por Deus no processo de restauração da sua família. Cristo é a porta, é o caminho para a restauração de nossas famílias. Entregue sua família aos pés de Jesus. Apresente sua família aos pés de Jesus. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja o motivo da crise, daquilo que tem acometido o seu lar, Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é o nosso Salvador, o Redentor, aquele que pode redimir os nossos lares. Para a crise nas nossas famílias, existe certeza, existe solução, existe esperança. Nós veremos ao longo do mês de maio e junho como isso se deu na família de José. Hoje nós já temos um vislumbre de esperança. E essa esperança pode alcançar também o seu lar. Que o Senhor de toda graça apresente-se a você como Deus de providência, como Deus de graça, como Deus de perdão, como Deus de restauração. E assim a gente possa experimentar da graça dele e da sua misericórdia mesmo em meio às crises.